Ouvi batidas na porta e, logo em seguida, Maurício entrou, mas desta vez fui eu quem sorriu. Trouxe uma bandeja que colocou em cima da mesa. Que alegria vê-la tão bem. Maurício, não estamos no inverno. Aqui não faz frio, nem calor. Nas colônias, a temperatura é sempre suave e agradável. No umbral, a temperatura varia do mesmo modo que para os encarnados. Descobriu a bandeja, continha alimentos. Patrícia, venha comer. Pensei que não fosse mais necessitar de alimentos. A impressão de estar encarnado não se perde da noite para o dia. Você se alimenta? Não, sorriu. Não desta forma. Lembro-me de que o perispírito de que agora está revestida é ainda matéria. Somente aos poucos deixará de se alimentar. E para isso é necessário aprender a se prover de outras fontes de energia. Se quiser se banhar, fique à vontade. A sala de banhos ou banheiro está logo ali. Você, como tinha bons hábitos de higiene, é natural, só deixará de fazer o que estava acostumada quando aprender a se higienizar pela força da vontade. Essa coisa de aprender a lidar com as nossas decisões mentais, né, é bem interessante, né? Porque... Agora, interessante, a questão da alimentação, desculpa, Silvio. Não, pode falar, pode falar. Porque eu já participei de algumas sessões, né? Eu sinto o espírito com cheiro de álcool, né? Porque ele ainda está no perispírito dele, o álcool, o cigarro, os vícios anteriores, né? Interessante isso, esse parágrafo aí. E a gente leva, né? A mudança, a gente leva o que a gente é, né? A gente continua, a gente tem que aprimorar rápido. E o aumenta o magnetismo, né? Porque tudo depois você consegue trabalhar isso, né? Como tem que ser feito, você não precisa comer, você tem outra forma de alimentação, de se absorver, né, as energias que você necessita ali naquele momento, né? Tudo ele fala aqui pela força da vontade. Então é o pensar. E o pensar você constrói. Isso é tudo um trabalho, né? A gente acha que vai para lá, todo mundo espiritual, vou viver a vida espiritual. Depois que a gente aprender a viver a vida espiritual, a gente vive a vida espiritual. Mas a gente chega lá achando que só mudou de quarto, mas que continua com as mesmas vicissitudes, né? Com as mesmas características que a gente era pegado aqui na Terra, né? E um ponto interessante nisso que vocês estão conversando, né, que vocês estão falando, e que está aqui no texto, essas questões da mente, e a gente cada vez mais percebe a intensidade da capacidade de ideoplastia, né, de criar formas com a mente. Então aqui tem a parte da limpeza, das roupas, dos locais. Tem um livro do André Luiz que chama Obreiros da Vida Eterna, que é o próximo depois do Missionários da Luz. Aí tem uma parte que o André Luiz, ele vai participar junto com um mentor. Eles vão para um local onde eles vão receber a visita de um espírito, que é um espírito bem elevado, sabe? Então, ia ser um evento. Aí, ele foi para um grupo que eles iam fazer uma ideoplastia de uma tela onde ia ficar, sabe? E é muito interessante, porque não é só uma tela de pintura, é uma tela que ela ia ser criada por ideoplastia. Então, eles iam juntos pensar e ia criar. E é interessante ele contando, porque ele ficou responsável por fazer umas graminhas ali, sabe? E o espírito, que era o responsável, que já tinha uma capacidade de ideoplastia, uma capacidade mental, um controle mental já bem
já bem desenvolvido, ele ia ficar responsável por toda uma árvore, um tronco, e ele ia ficar com as graminhas. E aí ele vai contando, né, que eles vão se juntando, e todo o esforço dele para começar a ideoplastizar as graminhas, sabe? E aí eles fazem a tela, e aí depois o espírito responsável fala assim, olha, nós vamos modificar essa e essa parte e tal, e vamos novamente se envolver. Aí ele vai ali criando essa tela. E nisso, já por um processo que a gente... um processo de expansão, de extrapolação, a gente já vai imaginando como é que são nas cidades espirituais, nos planos mais altos. Nos planos mais altos, ali o processo da ideoplastia acontece o tempo todo. As casas, elas são muito mais fluidas. A estrutura de organização é totalmente diferente, sabe? Então, o processo mental ele, até para fazer visitas ali, os espíritos eles precisam passar por treinamentos, porque o pensamento ele repercute de tal forma nesses planos acima que não é qualquer um que pode ir, sabe? E só para terminar essa parte, por isso que a gente tem tão poucas informações das cidades que são de planos acima, porque ela já rompe tanto esse nosso padrão aqui da matéria densa, que ficaria muito na imaginação para a gente. Assim, nossa, como que será que deve ser isso, né? Opa, Djair. Só para algumas, por exemplo, eu já vi alguns casos de ideoplastia, no caso, é uma coisa muito interessante para provas que a gente tem que passar no plano espiritual. Simplesmente a gente sente que é um espírito poderoso que me pega assim como se fosse um boneco, uma criança brincando, uma menina brincando de casinha. Pega a boneca e bota lá no cenário da casinha, assim que acontece. É uma mente tão poderosa que me bota em um cenário que é todo ideoplastizado por ele e para eu passar por aquela situação que eu estou precisando passar bem específica. Não é uma prova aleatória do acaso, alguma coisa bem específica, bem na cicatriz, bem na ferida da gente. É só isso que eu queria falar. E eu me lembrei agora, você contando, aí, da figura do Valdo Vieira. O Valdo Vieira tem um livro que ele conta experiências dele de projeção durante 6 meses. E aí tem um caso em que ele vai se encontrar com um amigo que já desencarnou. Um amigo que ele era todo ligado a essas questões de força da mente, gostava de ficar fazendo esses exercícios, vários cursos ligados à força da mente. Mas era um espírito que ele não trabalhou muito o aspecto do coração, o aspecto ali da reforma íntima, então ele estava trabalhando muito essa questão mental. E aí ele vai se encontrar com ele estava em uma cidade espiritual aqui, bem próxima mesmo do plano, e um dos trabalhos que ele fazia, quer dizer, nessa projeção, o trabalho que ele foi ver dessa pessoa, ele ficava fazendo com a força da mente, ele ia para locais necessitados ali, em hospitais, em campos de acolhimento, e ele fazia como se fosse assim, uns espetáculos de tanto com a parte de malabares, com uns shows pirotécnicos, tudo criado pela mente. Então, as pessoas ficavam encantadas com a beleza da movimentação, da arte, e o processo todo era feito com a mente, com várias cores. Então a gente vê todo mundo que ainda vai ter aí pela frente, né? Que a humanidade ainda vai adentrar. E olha que isso era em planos bem próximos. Imagina nos planos acima. Só pegando esse gancho aí, o que nós fazemos todo dia é esse exercício mental. A irradiação não deixa de ser um exercício mental. É criarmos ideoplastias, entendeu? No plano espiritual. E aí, ainda só que nós temos uma vantagem, entre aspas, porque nós temos esse conhecimento, ainda nós temos a energia anímica, entendeu? Que ajuda a potencializar essas materializações. É isso só.
E essas roupas são minhas? Como vieram a parar aqui? Certamente não são as mesmas. Encarnada vestia roupas da matéria. Aqui são diferentes. São roupas próprias para desencarnados. Estas são cópias das que tinha. Plasmei para agradá-la. Troque-as à vontade. Exatamente tudo que a gente falou, né? Plasmei para agradá-la, né? Quer dizer, aquele ditado que tem aqui na Terra, quem sabe faz. Obrigada. Acontece assim com todos os que desencarnam? Não. Você, Patrícia, veio para a colônia por mérito e afinidade. Fez, quando encarnada, muitos amigos aqui. É querida. Amigos são para ajudar. No seu caso, tentamos lhe agradar. Infelizmente, não é para todos que podemos fazer esses agrados. A maioria veste roupas confeccionadas com fluidos mentais, fabricados na colônia, como esta minha. Patrícia, somos companheiros de trabalho de seu pai. Ele nos pediu, confiou-nos você e espero cuidar bem da menina. Eita, eu vou só fazer um comentário também nessa parte da questão da endoplastia, da força da mente. Agora ele está parado. Eu estava lendo esse livro aqui, se chama Cristo Espera por Ti, que ele é um romance, na época que o Valdo Vieira ainda estava no Espiritismo, que ele psicografou esse livro de Balzac. Aí, Cristo Espera por Ti. Eu acho que ele não está sendo mais editado. Não, aliás, ele está sendo ainda editado. Aí tem uma parte que ele contando a história da Charlotte. E a Charlotte, ela vai lá em uma cidade espiritual e vai encontrar com um espírito chamado Zéfiro. Aí, olha que interessante essa parte aqui, né, ela se encontra com o Zéfiro, aí vem o Zéfiro. Chamo-me Zéfiro. Eu vou só fazer esse adendo porque tem bem a ver com esse assunto. Achamos-nos numa psicoteca, ou seja, uma psicoteca, lugar em que se concentram e se plasmam criações mentais em quadros e planos provisórios para uso geral. Então tem bem a ver com essa questão aqui também de confeccionar roupas e tal. A atmosfera aqui difere das outras por entreter-se de formas, pensamentos educativas que, através de processos transcendentes, se tornam visualizáveis. Então, ali a forma pensamento vai até se tornar visualizável. É este um cadastro de consciências, arquivo mental de milhões de existências terrestres nas muitas fases evolutivas da humanidade, servindo, em muitos casos, também de repositório a experiências reencarnatórias de criaturas vinculadas ao nosso planeta e atualmente em estágios noutros globos do infinito. Ou seja, ali eles ficam plasmando formas, pensamentos que ficam né, que se ligam com pessoas encarnadas para fins educativos. Né? Ou seja, então eles ficam ali, igual tem uma biblioteca com livros, psicotecas, ou seja, com formas, pensamentos, onde as pessoas se ligam com aquelas formas, pensamento. Esse material, colhido diretamente dos protagonistas e grafado por sistemas especiais, possibilita extrair as evocações mais recônditas, revolver o pretérito na ressurreição das vidas mortas. Ou seja, até também a questão da história, que é plasmada aquelas formas pensamento. Então a pessoa lá entra e vivencia eventos. Gente, isso aqui é de um potencial. E ele continua, né? Ele vai contando, mas só para ver todo o universo dessa questão das formas mentais, da necessidade da gente saber controlar os nossos pensamentos, sentirmos internamente as formas que estamos criando. E isso aumenta também a nossa responsabilidade com relação aos nossos pensamentos, né? Opa, DJ! Veio à mente, sabe o quê? As materializações, que também não deixa de ser isso aí.
essa ideoplastia aí, inclusive, eles materializam um monte de objetos, flores, né, rosas, e outras circunstâncias também. Depois que você me leu isso aí, eu achei fantástico. Aí me vem aquela frase da Nilzinha: o que nos aproxima é a ignorância do todo. É muita coisa, cara, é muita coisa. Isso que a gente fica só ligado no plano material de astro, de planeta, de macro e microcosmo, e o outro lado também, que tem uma vastidão, né? É incrível. É isso só. E um aspecto que a gente assim, não leva muito em consideração, porque a gente ainda está muito na carne, a gente, para aceitar, muitas vezes a gente tem que ver, é que não é porque a gente está vendo que a gente não está plasmando cada pensamento que a gente tem. Esse é o grande alerta que a espiritualidade faz. Porque a gente não vê o nosso pensamento, a gente só pensa. Mas cada pensamento cria, a partir dessa forma pensamento, ele é plasmado em alguma dimensão que naquela dimensão pode ser visto e pode causar um impacto, um efeito positivo ou negativo. Depende do pensamento que a gente tem. Então, a gente, na verdade, né, eu estou tentando tirar esse na verdade, da minha vida, mas ainda está muito enraizado. Mas, de fato, cada pensamento que a gente tem, dos mais bobos para os mais elevados, ele cria uma forma, pensamento, e é plasmado de alguma forma. E está aí pelo universo, criando, ajudando a criar um bem-estar ou perturbação. Depende do que a gente pensa naquele momento. Então, essa deveria ser, talvez, a essência do vigiar e orar. Cuidado com o que você pensa, porque você sempre constrói o que você pensa. Agora, o que eu achei interessante, pegando esse gancho que você falou, Silvio, e mais do Valdo Vieira, é uma biblioteca. Por isso que, às vezes, eu já li alguns livros e aqui a gente na Terra fica mentalizando uma equação matemática e vai buscar a resposta justamente nessas bibliotecas que estão... Só que é do universo, né? Que o Silvio, que o Ismael acabou de comentar aí do Valdo Vieira, e mais o que você acrescentou. Então, a gente tem esse conhecimento, né? Que é uma biblioteca ideoplasmada de formas de pensamentos. É uma coisa fantástica. Já é um salto pequenininho já de conhecimento, mas já é alguma coisa, né? E essas bibliotecas em campo mental, o Pietro Baldi tem um livro que ele chama Noures, Técnicas e Recepção das Correntes de Pensamento, onde ele vai mostrando que o futuro da humanidade é cada vez mais, né, nesse desenvolvimento do processo intuitivo, é muito com sensibilidade, você entrar em ressonância, em sintonia, que existem as correntes de pensamento, que são essa aqui, né, uma psicoteca. Uma psicoteca seria isso, né, uma grande biblioteca de formas de pensamentos, de correntes de pensamento. Então você entrar ali e entrar em ressonância, em sintonia com aquelas correntes de pensamento, e a partir dali há um mundo que a pessoa ela se torna como se fosse igual o Matrix, né? Ele pluga e as informações vêm. Então a humanidade ela está tendendo para isso. Realmente é um processo de sintonização. E aí, só ainda para fechar nessa parte ligada a esse tipo de inteligência, quer dizer, eu estou falando inteligência que eu já vou passar a informação o caso que eu vou transmitir agora. Teve o Gustavo, né, meu primo, que ele tem lá as experiências dele, teve uma que os mentores levaram ele para ir para um local de desenvolvimento mental. E uma das salas tinha umas bolas que ele colocava a mão, e um dos aspectos era ele sentir o que estava sendo transmitido daquela esfera. E aí os espíritos falaram que a humanidade agora ela vai adentrar, ele está adentrando, né, é só um termo que ele plasmou,
que é um tipo de inteligência, que é a inteligência energética. É a pessoa ela desenvolver cada vez mais essas percepções, entra no ambiente, ele sente as energias, ele se protege, ele expande, auxilia. Então, cada vez mais, é esse controle que a gente está falando, né? Do controle mental e para fins assistenciais, para fins de auxílio. Não fui para uma enfermaria. Se fosse, não acharia ruim. Talvez, por não desejar exclusividade, é que podemos fazer tudo isso por você. Quartos individuais são para poucos somente. Alimente-se. Desculpa, eu li isso aqui, me veio um negócio na cabeça, não tem nada a ver com isso aqui não, mas ficou muito interessante. Alguém, se já não viram, deve ter já ouvido falar, tem Nanny McPhee. É um filme infantil, tem uma história infantil, né? E ela tem uma frase que isso eu guardei muito, que ela diz: quando precisam de mim e não me querem, ali eu apareço. Quando querem que eu fique, mas não precisam de mim, eu vou embora. E isso parece muito com o que está falando aqui, com o que a própria espiritualidade faz com a gente. Nossos mentores estão cada vez mais perto da gente quando a gente mais precisa. Quando eles veem que a gente aprendeu a lição, eles se afastam para a gente poder andar sozinho. E é exatamente isso, a gente recebe não aquilo que a gente busca, mas o que precisa. Eu ia completar o que a gente merece, mas eu tenho um grande amigo que falou que a gente não merece nada. E que a gente... Mas a gente plasmar e sim, o que a gente está plasmando, né? O que a gente está plasmando? A gente estava conversando outro dia, a gente estava falando sobre pedir o Uber. Se você vai pedir o Uber, você tem que saber onde você está para o Uber chegar até você, né? Se você acha que você está aqui, você está no Nirvana, aí você pede o Uber e você está lá embaixo ainda, né? A gente tem um exemplo da Gruta de Platão. Então, o que a gente está plasmando aqui, porque a história aqui, né, que vai falar do pai dela e tudo, ela tem toda uma trajetória espiritual, né? A Patrícia, familiar, né? É toda uma camada. E com isso ela foi criando esse estado mental dela estava tão elevado que quando ela chegou, já chegou nesse nível, vamos dizer assim, né? Não sei, vocês podem explicar melhor. Mas ela chegou num nível que poucos chegam. O Maurício explica aqui, né? É uma exceção. Porque o que a gente está plasmando, né? O que a gente vem fazendo? Porque, entrando agora na coisa do Silvio que falou aí agora, né? Do merecer, se necessitar, chega. Mas a gente tem que plantar. A gente só vai colher laranjas se nós plantarmos laranjas. A gente só vai colher esse ambiente salutar, esse clima agradável, sereno o tempo todo, onde não tem tempestade, não tem nenhum movimento brusco, se começarmos a plasmar, e agora? Né? Vivermos esse estado orante o mais alongado possível. O Silvio lembrou outro dia, com muita propriedade, né, o trabalho da respiração para a gente manter isso, né? E elevar a nossa mente e plasmar bons pensamentos. E, gente, tem outra coisa, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo a gente cria. Aí volta outra vez que o Silvio falou, né? Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que estamos pensando, né? Em que estamos plasmando. Vamos lá. Desculpe interromper. Nada, que isso. É sempre engrandecedor e enriquecedor. E você tocou num ponto que como a coisa não tem dono, né? Essa coisa de tudo ilusão, isso está muito enraizado na própria filosofia yoga, né, do Maya, né? Que é tudo ilusão. Maya justamente é ilusão. Tudo no universo que a gente vive é ilusão.
E tudo isso que a gente falou, né, eu volto para um ponto que a gente já discutiu algumas vezes, como a espiritualidade se usa de qualquer meio que ela acha que possa ser produtivo para passar. Então, essa ideia de mentalizar, de, como você falou, você vai ao Uber, você tem que saber onde está, você vai pensar se vai dar certo, se não vai dar certo. É naquele livro, né, que todo mundo já conheceu, né, O Segredo, né, que trabalha exatamente isso. Você criar a mentalização para a coisa dar certo. E ali não está ligado a religiosidade nenhuma, muito menos a nenhuma vertente espiritualista, nada. É até classificado como livro de autoajuda só. Mas ele trabalha exatamente isso. A criação de uma mente, digamos assim, positiva, para que as energias que você tenta gerar façam que aquilo que você acha, aí fica meio egoísta, né, que acha que é bom para você, dê certo. Mas o princípio é exatamente esse. Você plasmar boas energias. O Segredo acabou que ele fez, né, aquele sucesso e foi usando um pouco isso. A pessoa, ela pensa naquilo que ela está querendo, né, um carro, uma casa, e sempre a gente lembra, isso aqui é algo que a gente conversa bastante aqui, que é ele realmente plasma, mas ele também está dentro da lei de ação e reação, né? Então, dependendo, se for no caminho dela, se for algo que seja para um bem coletivo, ele vai sempre trazer repercussões que são boas. E dependendo de como que for essas ideoplastizações, elas têm o seu retorno também, né?